Agora a gente vai falar sobre um problema que afeta milhares de pessoas e que muitas vezes aparece de forma silenciosa e invisível. É o bruxismo. Dados mostram que 40% da população brasileira sofrem com esse ato de ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono. E o que pode parecer algo inofensivo, na realidade, pode trazer uma série de complicações, como dores de cabeça, desgaste nos dentes, problemas na mandíbula e até mesmo um impacto emocional e no sono. Mas para explicar um pouco mais sobre o que causa esse bruxismo, quais são os sinais de alerta e também o tratamento além da prevenção, a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan News Fortaleza a doutora Eduarda Diógenes, que é dentista. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aqui à programação, à Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sou muito feliz de estar aqui de falar desse tema, né, que muita gente não sabe e não sabe também que o tratamento é algo tão simples e que é multidisciplinar, mas que pode ser feito de forma muito efetiva. Para a gente começar, vamos direto ao ponto e explicar para os nossos ouvintes, doutor, o que é, na realidade, esse bruxismo, né? Como é que as pessoas conseguem identificar se sofrem ou não com isso? Sim, o bruxismo ele é um distúrbio que tem um fundo emocional. Às vezes a gente acha que isso é só na idade adulta, mas às vezes começa desde criança, né? Alguns pais chegam ao consultório e já falam, o meu filho parece que fica fazendo barulho nos dentes quando está dormindo, né? Então, nessa demanda de ansiedade que tem, e os dados aumentaram muito após a pandemia, né? Esse dado de 40% da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a população mundial tem o bruxismo, já é pós-pandemia esse dado, né? Então, assim, é preocupante porque, assim, causa uma perda de qualidade de vida imensa, porque o causa muito desgaste nos dentes, causa fraturas dentárias, dores crônicas, enxaquecas, dores de cabeça assim frequentes, e inclusive dores irradiadas ao pescoço. Então isso tira muito a qualidade de vida realmente da população. E algumas pessoas nem sabem que tem. E quando vai ao dentista, que é o profissional mais adequado para esse diagnóstico, percebe apenas que tem um desgaste nos dentes, mas não percebe que tem, né? Então, e algumas características faciais também são detectáveis, como a hipertrofia muscular do músculo masseter, que é aqui no ângulo da mandíbula que ele fica mais proeminente. Então, é um dos fatores que a gente observa no consultório e aí tem que haver esse tratamento multidisciplinar. Doutor, existe uma idade mais adequada, digamos assim, ou mais prevalente do bruxismo, por exemplo, em jovens, adolescentes, adultos? Como é que a gente consegue dizer para os nossos ouvintes os que mais sofrem com isso? Hoje a gente percebe que quem mais sofre é na idade adulta, né? O estresse cumulativo, vida de trabalho, mas sim, a adolescência e a infância também já está começando e precisa ser tratado. Se for tratado de uma forma correta e multidisciplinar, no sentido de que um tratamento psicológico, o uso das plaquinhas relaxantes o, durante o sono e também, de repente, até a aplicação do Botox, é super importante nessa região do músculo masseter, que vai fazer toda uma diferença para a qualidade de vida e evitar essa contração exagerada do músculo. A gente está recebendo uma participação de um ouvinte, a Fabiana, do bairro Parangaba, quer saber se existe relação do bruxismo com o estresse. Qual é a relação, então, que a gente consegue explicar para as pessoas desses dois problemas? Isso, e é total relação, né? Na verdade, está ligada à ansiedade e ao estresse. E a gente fala muito no bruxismo durante a hora do sono, isso é uma curiosidade interessante. Mas também, quando a gente passa por uma situação de estresse, a gente costuma apertar os dentes, porque ele não é só o ranger, é o apertar também. Então, esse hábito, você passou um estresse, você não vai falar e você aperta o dente. Então, tem pessoas que isso é muito frequente. Então, sim, o estresse, ele tanto acomete durante o sono, como também você estando acordado numa situação de estresse também vai causar esse apertamento exagerado. E aí os riscos, então, né? O que é que as pessoas podem ter de consequências, até mesmo mais graves, em relação à falta de tratamento e de diagnóstico do bruxismo? Em relação a isso, a gente vê o quê? Além das consequências estéticas, tem a questão das dores frequentes. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca, não sabe por que é, tem uma dor frequente de cabeça, não sabe o que é. Porque, às vezes, o bruxismo ele é silencioso. Às vezes, quando você tem um companheiro, a pessoa avisa, olha, você está apertando o dente, você está rangendo, porque às vezes é audível, né, o ranger dos dentes. E aí alguém avisar, mas quando não há esse aviso,
realmente a pessoa vai descobrir num diagnóstico. No cirurgião dentista, normalmente a gente já desconfia pelo desgaste nas regiões incisais dos dentes, que ali nas coroas dos dentes ficam mais desgastadas, tanto na frente, né, na parte anterior, como na posterior dos dentes. Então, é bem interessante esse tratamento. E um dos tratamentos mais efetivos, Carol, é a aplicação do Botox. Inclusive, tem um caso recente de uma pessoa da minha família que chegou com muita dor no pescoço, muita dor, não sabia que tinha bruxismo. Vamos aqui, vamos aplicar o Botox. No outro dia, ela disse, gente, é incrível. Eu parei a minha dor, assim, no outro dia. Então, é fantástico, é maravilhoso, né? Hoje a gente tem como recorrer a diversos tratamentos. O tratamento é multidisciplinar, claro, mas também precisa dessa ação rápida dos profissionais, porque às vezes também a medicação vai ajudar bastante. Uma curiosidade isso, né, de que o Botox, a harmonização facial, acaba ajudando nesse tratamento do bruxismo. Eu queria que a senhora explicasse, então, como é que fazer esses procedimentos estéticos, que na nossa cabeça é apenas visual, acaba ajudando nesse problema de saúde. É, porque o Botox, muita gente não sabe, mas o Botox é um medicamento, né? Então, assim, ele tem fins também funcionais, não só estéticos. E um dos fins funcionais é o tratamento para o relaxamento do músculo, chamado músculo masseter, na região de ângulo da mandíbula. Quando esse músculo ele é travado, esse movimento, ele faz com que a contração não aconteça e as dores desapareçam. E às vezes é muito rápido, às vezes é no outro dia ou a partir do terceiro dia, indo até de 7 a 14 dias para finalizar totalmente. Então, é interessante, é um tratamento rápido. E a gente acha que não tem consequências estéticas faciais, isso, mas tem sim. Porque quando a gente não trata, o músculo hipertrofia demais. Então, a pessoa diz, ele parece que meu rosto está muito quadrado. Quem tem bruxismo, normalmente, esse músculo é muito proeminente. E também a questão da reabsorção óssea, no que você está desgastando, apertando, você perde a estrutura óssea e, consequentemente, o suporte de pele. Então, você vai envelhecendo também de forma mais rápida. Existem pessoas que acabam descobrindo esse bruxismo, o diagnóstico dessa doença, ao fazer um procedimento estético desse, às vezes nem sabe, é ali mesmo que descobre? Durante a avaliação, né? Na avaliação, o profissional, principalmente se for o cirurgião dentista, ele vai saber detectar isso com muita clareza, né? Porque há uma avaliação mais completa da relação face e dentes, né? Então, quando o paciente chega até o consultório, ele costuma ser avaliado de uma forma mais completa na região da face. Afeta outras partes do corpo também, doutora, em relação às consequências também desse bruxismo? Sim, ele irradia para o pescoço, né? Então, acaba causando uma limitação dos movimentos e também, às vezes, até a abertura bucal. A gente percebe assim, parece que eu estou com dificuldade para abrir a boca até para comer. Então, assim, fazer esse tratamento, juntando tratamento psicológico, tratamento odontológico, tratamento estético, que tem o fim funcional, né, de travar essa musculatura, com certeza esse tripé vai trazer um sucesso no tratamento e uma melhora, assim, rápida. A gente tá nesse período de férias e os pais Sim. acabam tendo mais contato com as crianças. É possível detectar o bruxismo ainda novinho? Sim, algumas crianças elas já começam, né, cedo, assim, a gente vê esse uso aí de telas trazendo uma demanda de ansiedade muito maior para as crianças e sim dá para fazer nessa conexão assim durante a noite, já perceber que o sono não está muito tranquilo e perceber se há esse rangezinho de dentes, para já começar até com um tratamento psicológico, né, ver como é que está a ansiedade, controlar um pouco as telas, para que isso não vire um problema crônico, porque tem pessoas que o bruxismo já é crônico, sim. Doutora, e agora, para falar sobre hábitos, existem dicas de como prevenir ou até mesmo mudar alguns hábitos que atrapalham ou que prejudicam a saúde dos dentes? Ah, com certeza. Essa frequência ao dentista de 6 em 6 meses é muito importante. A associação de todo e qualquer tratamento com atividade física, tudo que tem causa de estresse, de ansiedade, a atividade física vai ajudar, sim, vai virar uma chave, né? Porque vai liberar também a liberação de hormônios que vão ajudar o corpo a relaxar um pouco mais. A gente vê muito paciente que tem bruxismo, começa a entrar num grupo de corrida, começa a fazer uma atividade física, a gente vê que há uma melhora assim expressiva, né? Além de também fazer, de repente, se for necessário, um tratamento medicamentoso. E essas pessoas que identificam, né, já fazem esse tratamento do bruxismo, elas precisam fazer o resto da vida? Como é que funciona? Em algum momento é possível controlar e até parar de fazer esse tratamento? É. Se o paciente
adequou os hábitos, se melhorou a ansiedade. Sim, mas o que é que a gente diz? Quem tem bruxismo é sempre bom ter a plaquinha mil relaxante, que é uma plaquinha usada para dormir. Então, assim, se mesmo com a melhora e tudo, para não haver um desgaste excessivo dos dentes ou até mesmo fratura, é importante usar a plaquinha mil relaxante. É facilmente feito no dentista, você consegue ter uma qualidade de vida excelente e aí nem ficar sofrendo, porque realmente causa dores no médio e longo prazo muito fortes. Voltando a falar aqui da questão da harmonização, do Botox, é importante a gente falar para os nossos ouvintes que essa questão de estética, né, de beleza, dessa vaidade mesmo, está associada diretamente com a saúde. Elas andam assim lado a lado. Com certeza, a estética ela é saúde, hoje se chama saúde estética, né? Da Organização Mundial de Saúde, já está dentro do conceito de saúde, a estética, e a gente vê uma melhora assim expressiva da qualidade de vida dos pacientes, até mesmo reflexos profissionais, né, onde a pessoa se sente melhor, a pessoa, a gente até brinca assim, olha, abre portas, né, porque assim a gente tira aquele ar mais cansado, mais, né, até entregando o estresse, e aí fica aquele olhar mais descansado. Então, a harmonização facial é uma ferramenta importantíssima para todas as áreas da vida, inclusive até assim pessoas que têm quadro depressivo e tudo, e elas se sentem, se reconhecem, se reencontram dentro da harmonização facial, que eu até digo, olha, a harmonização facial ela é um reencontro, ela não é uma transformação, uma mudança geral, ela é um reencontro mesmo. E isso é maravilhoso, a gente vê essa transformação, não só de pessoa, mas de vida mesmo. Eu queria, doutora Eduarda, que a senhora falasse para os nossos ouvintes a importância desse acompanhamento com o dentista, né? Porque Sim, muitas vezes a gente está preocupado com check-up, com várias outras áreas e esquece da saúde bucal, mas ela é importantíssima. sim, a saúde bucal está totalmente interligada com a nossa saúde, né? A gente sabe que a cavidade oral, né, assim como outras partes do corpo são tão importantes quanto, mas existe uma população de bactérias, né? É a nossa região de comunicação também, de beleza, então precisa sim ser cuidada com atenção, com zelo, porque realmente vai trazer uma saúde diferente. A gente sabe até casos de infecção bacteriana que vão para o coração, né, como, né, a endocardite bacteriana. Então, tudo isso precisa ser cuidado, não pode ser negligenciado, porque é saúde como qualquer área que precisa ser cuidada. E justamente por isso vou pedir para a senhora reforçar para os nossos ouvintes os Sim. sintomas, os sinais de alerta do bruxismo ou até mesmo de outras doenças relacionadas à saúde bucal, para que os nossos ouvintes fiquem mais atentos e, em casos extremos, procurem ajuda médica. Sim, com certeza. Se você percebe que os seus dentes estão muito desgastados, né, nas regiões incisais, assim, percebe fraturas frequentes nos dentes, se você percebe uma dor nessa região aqui do ângulo da mandíbula, que desce para o pescoço, eu acho que você tem que procurar realmente e ver um tratamento que seja eficaz para o seu caso. Claro que nenhum andamento é igual ao outro, né, do tratamento, mas começar com uma boa avaliação em especial com o cirurgião dentista, que é o primeiro profissional a diagnosticar o bruxismo, e entre outras doenças, é importantíssimo que a gente siga esse roteiro para que tenha qualidade de vida, porque realmente tem muitos casos que limita a mastigação da pessoa, limita a qualidade de vida da pessoa de uma forma que a pessoa tem que conviver com dor e uso de analgésicos frequentes. Então, assim, existe tratamento para isso e é fazer direitinho para que não fique sofrendo com dores e com esses problemas estéticos também, que também incomodam tanto quanto, né? A gente conversou agora ao vivo com a doutora Eduarda Diógenes, que é dentista, falou um pouco sobre o bruxismo, mas também sobre as principais formas de tratamento, de prevenção. Trouxe essa curiosidade que está relacionada aí com esse uso, né, e essa adesão ainda cada vez maior de botox, harmonização facial, que não são apenas só estéticos. Doutora, muito obrigada pela participação. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Sim, obrigada.